Esse é o primeiro de 2 vídeos sobre Senna, nova série da Netflix. Eu acabei de assistir os 6 episódios da série e tô aqui para comentar aquilo que eu entendi, gostei, não gostei. Serão 2 vídeos, um falando da razão, daquilo que eu vejo da série, sobre as questões técnicas, as questões narrativas, e dizer por que que a série praticamente validou Velozes e Furiosos. Essa versão do Ayrton Senna, interpretada pelo Gabriel Leone, basicamente valida o Dominic Toretto. Coloca os dois em pé de igualdade e tá tudo bem, tá tudo certo. Quer dizer, mais ou menos. Tem algumas coisas nessa história que realmente me incomodaram. E o segundo vídeo vai ser baseado na emoção, porque eu entendo por que que as novas gerações não entendem essa idolatria do Ayrton Senna. Eu até sou contra a ideia de pensar que o Senna é um herói nacional, porque para mim herói é bombeiro, é médico, é qualquer pessoa que usa os seus poderes e arrisca a vida pelo bem comum. E eu aprendi essa visão de herói com Star Wars, mas eu entendo porque Senna é um herói nacional e entendo porque que a série tem este objetivo de cuidar da manutenção da imagem de Senna como um herói, apesar de eu não concordar muito com essa prerrogativa de manutenção da imagem do Senna. Mas eu vou deixar isso para o segundo vídeo. Vamos lá! Quero deixar bem claro que eu gostei da série como produto televisivo. E é assim que a gente tem que olhar para essa produção da Netflix. É uma série de televisão. É uma série ficcional que eu entendo que não é nem baseada em fatos reais. É inspirada em fatos reais. E se você quer ver algo com base na realidade, vai ver um documentário. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou fazer aquela mesma recomendação que outros produtores de conteúdo fizeram e que está na Netflix, inclusive. Então, a gente tem que partir do princípio que é uma série roteirizada. É uma história que foi contada e pensada para ser uma série de TV. E não é incomum você ver esses conteúdos para televisão e para o cinema inspirados ou baseados em fatos reais que alteram a narrativa das coisas ou que distorcem a narrativa ou que modificam a narrativa sob a licença de contar uma história que cria uma maior empatia com o espectador. Não tem nada de errado nisso. Tá tudo certo. E antes de continuar, eu vou tentar ao máximo deixar o assunto Xuxa e Adriane Galisteu para o mais longe possível do começo do vídeo, porque assim eu sei que eu vou perder a audiência em relação à opinião que eu tenho para expressar, para aquilo que tomou conta da narrativa sobre os comentários da série, o que também me incomodou bastante. Então, vamos lá. Tudo nessa vida é construção, distorção e destruição de narrativa. Assim, e olhando para o lado da família Senna, controle de narrativa também, e isso é importante, eu vou chegar nesse tema. Senna conta alguns dos melhores momentos da vida do piloto tricampeão brasileiro, que nos deixou em 1º de maio de 1994. Essa série chega 30 anos depois do desaparecimento de Senna, desaparecimento dentro de um contexto aplicado que você sabe muito bem qual é. Eu vou evitar falar aquela palavra que começa com um M, porque o YouTube detesta quando a gente fala sobre isso e a tendência é despencar a visibilidade de qualquer vídeo publicado que tenha este termo. Então, como tudo é controle, distorção de narrativa, essa série teve a sua narrativa muito bem controlada. Tanto nos aspectos pessoais do Senna, que é o que poucas pessoas viram. A gente não tinha, por exemplo, na época, a gente até tinha as revistas de fofocas, mas não tinham os sites como o Ego, não tinha o Choquei da vida, a gente não tinha internet. Então, as celebridades tinham vidas íntimas um pouco mais reservadas. Estes bastidores da Fórmula 1 ficavam por conta de jornalistas setoristas. Por isso que o Reginaldo Leme é muito valorizado e outros jornalistas ao redor do mundo também, porque eles acompanhavam os bastidores que nós não acompanhávamos. A cobertura jornalística da Fórmula 1 na época era feita basicamente pela Rede Globo. E aí, meus amigos, a Rede Globo sim transformou o Ayrton Senna num herói. Mas não daquilo que a gente podia ver, porque nós acompanhamos as corridas, nós vimos as performances do Senna em pista e tudo aquilo realmente aconteceu. Mas na maximização dessa ideia de que ele era um piloto fantástico e espetacular.
Só que tem alguns detalhes que não foram ilustrados na série, e isso realmente irritou os fãs de automobilismo. Não estou falando nem aos fãs do Senna, porque essa série claramente é voltada para os fãs de Ayrton Senna e não para os fãs de Fórmula 1. E acredito até que não adianta nós, fãs de Fórmula 1, ficarmos incomodados com a forma em como a história do Senna foi contada nessa série, porque nós não somos o público-alvo. Por exemplo, o lance do lado da largada em Suzuka. Quem acompanhou a Fórmula 1, a série, prestou atenção em tudo o que acontecia na época, sabia que em 87 o pole largou do lado sujo da pista. Em 88 o pole largou do lado sujo da pista. Em 89 o pole largou do lado sujo da pista. Em 90 a mesma coisa. Esse lance de, mas teve um acordo que foi feito para que o pole largasse do lado onde estavam os comissários, que seria do lado de fora, que é o lado mais limpo da pista. E só para explicar para quem não acompanha automobilismo, lado limpo e lado sujo sempre tem uma tangência ideal para quando os carros passam na pista. Conforme os carros vão passando por essa tangência considerada ideal, a pista vai ficando mais emborrachada, porque ora as bolas, carros usam pneus têm borracha, a borracha fica acumulada naquele lado, tem mais gripe, maior aderência, quem larga daquele lado ganha vantagem em relação a quem larga do lado sujo, que é onde não passa nenhum tipo de carro e aí não tem acúmulo de borracha. Então a polêmica de 90 se deu nisso. O Senna teria solicitado ou teria conseguido um acordo para que os pilotos, o pole largasse do lado mais limpo da pista, e isso não aconteceu por determinação do Balestre. Não é bem assim. Em Suzuka o pole sempre largou do lado sujo da pista até então, porque os japoneses entendiam que o lado de dentro era o lado que tinha vantagem. Isso mudou depois. Muitas coisas mudaram depois de Imola em 94, e essa foi uma das mudanças sugeridas e aprovadas para a Suzuka. Outra coisa, o final do campeonato de 91 em Suzuka. Aquela narração do Galvão Bueno da série dizendo, pode vir o tricampeonato? Não, gente. O tricampeonato naquela prova veio na 10ª volta, quando o Nigel Mansell abandona a corrida, e aí ele não tinha mais chances de alcançar o Senna em pontos, porque Mansell precisava chegar na frente do Senna naquela situação para ainda ter chances de campeonato em Adelaide, e quando o Senna entregou a vitória para o Berger naquele contexto, ele já era tricampeão do mundo, ele só precisava cruzar a linha de chegada. Então, essas alterações de narrativas, elas foram estabelecidas para poder dar o tom de dramaticidade, para poder entregar o entretenimento para as pessoas se emocionarem, para construir um personagem ou aquele herói que todo mundo quer ver. E dentro de qualquer narrativa ficcional que preste, e isso vem desde os tempos de Shakespeare, nós precisamos de heróis e de vilões. A forma em como Alain Prost e Jean-Marie Balestre foram construídos como vilões maximizou tudo aquilo que realmente era. E esse trabalho foi feito pelo Galvão Bueno na mídia brasileira. Nós detestávamos o Alain Prost. E tudo bem, Prost podia ter realmente uma personalidade arrogante, como ele de fato tinha. Mas daí ele ser o arquétipo do Darth Vader, o grande vilão, aquele cara que odiava o Brasil, bullshit. Tudo balela. Foi tudo a narrativa construída pelo Galvão Bueno nas transmissões. E isso foi válido para a Rede Globo, foi válido para a Fórmula 1, foi válido para todo mundo, porque fez com que a torcida brasileira, que na grande maioria não dava a mínima para a Fórmula 1, e isso é fato, a grande maioria dos brasileiros não dava a mínima, como até hoje não dá a mínima para a Fórmula 1, começasse a se interessar pelo personagem construído em torno de Ayrton Senna. E isso porque o Brasil já tinha campeões mundiais na categoria. Emerson Fittipaldi, mas num tempo onde não tinha transmissão ao vivo. E o Nelson Piquet, numa época que havia transmissão ao vivo, mas quem é que gostava do Piquet? As pessoas não gostam do Piquet até hoje. Acho que nem o Nelson Piquet, quando olha no espelho, gosta dele. O Piquet só conversava na imprensa de forma minimamente civilizada com o Reginaldo Leme. Ele não gostava da imprensa, ele não gostava do público, ele não gostava de badalação. Enfim, hoje a gente não gosta do Piquet e gosta mais do Senna.
e tá tudo certo. Agora, algumas distorções de narrativas apresentadas pela série não desceram muito bem para mim. E isso porque eu gostei da produção técnica. A produção técnica é impecável e, de novo, eu não esperava menos da Netflix. É a série nacional mais cara dentro da plataforma. Então tinha que ser perfeita e beirou a perfeição. Eu concordo com algumas opiniões que realmente faltam cenas externas com aqueles carros que eles usaram. Eles foram lá na Argentina buscar o cara que faz as réplicas dos carros de Fórmula 1 há décadas para poder entregar os carros da série, que são carros perfeitos, réplicas impecáveis. Faltou cenas externas. A gente teve vários closes, a gente teve vários lances com jogos de câmera, a gente teve a edição frenética que a geração Z tanto gosta, a geração Drive to Survive adora edição frenética, o TikTok faz isso, o YouTube acabou entregando esse efeito placebo para todo mundo. Então, tudo certo nos aspectos técnicos, mas no narrativo, essa história de que o povão poderia frequentar Interlagos do jeito que eu vi, na forma como a série retratou o público, a torcida na primeira vitória do Senna em 91. Gente de Deus, não me leve a mal nesse comentário, mas eu nunca vi tanto preto em Interlagos na minha vida. Fórmula 1, minha gente, sempre foi um esporte de elite. Sempre teve ingressos caros no Brasil. Sempre foi um esporte onde o pobre, o preto pobre, não poderia frequentar em loco. Até hoje é assim. Aliás, a Fórmula E, que é a subdivisão da Fórmula 1, tem ingressos mais acessíveis, mas ainda assim não é barata. A Fórmula 1 é um esporte caro. Muito caro. Um dos mais caros de todos. Então, essas distorções de narrativa me incomodaram na série. Me incomodaram mais do que a forma em como foi retratada as relações interpessoais do Senna, as relações afetivas, o namoro com a Xuxa, o namoro com a Galisteu. E sim, eu estou chegando nesse tópico. Então, para quem é fã de Fórmula 1, a série Senna não desceu muito bem por conta desses detalhes, desses aspectos. E talvez o maior crime narrativo que a série entregou foi simplesmente decepar 2 anos da carreira do Senna em que ele não venceu, e isso também é parte da construção da imagem do arquétipo Senna como o herói nacional, o cara que só venceu, o cara que só ganhou, e não mostrar esse lado do Senna, de como o Senna também se construiu nas derrotas, porque ele as teve. Isso é um grande crime. E não mostrar as temporadas de 92 e 93 apenas porque Adriano Galisteu existiu nessas temporadas, isso é muito problemático. Muito problemático mesmo. Porque em 92, por mais que Senna fosse massacrado pela Williams e Nigel Mansell, ele existiu naquele ano. Ele existiu naquele ano. Como é que o Ayrton Senna, que detestava perder, soube lidar com isso? E em 93, que para muitos foi o ano onde o Senna melhor dirigiu, foi a melhor performance, considerando temporada que ele não ganhou, algumas das melhores corridas, a vitória dele em 93, que foi uma corrida excepcional em Interlagos, tanto dele quanto a corrida como um todo, aquilo foi uma loucura. Não mostraram a ultrapassagem do Senna com o Damon Hill, ou contra o Damon Hill, já que ele driblou o Damon Hill para ultrapassar em Interlagos. Não mostraram a volta perfeita de Donington Park, a tão falada volta, a primeira volta da GP da Europa, que é uma das grandes obras-primas do Ayrton Senna. Não mostraram isso. Então, assim, é complicado. É bem complicado nos aspectos narrativos ver que essa série deixou de lado essas questões ou esses episódios do Senna porque Galisteu de alguma forma existiu neles. E antes de chegar no tópico que dominou as redes sociais em função da série, essa história de colocar o Senna como coitadinho, como vítima, o brasileirinho contra o mundo, eu até entendo que ele tenha passado por isso. Mas daí a dizer que ele não era dique vigarista, série, aí é complicado, tá? Gente, para quem não acompanha a Fórmula 1 como eu desde 1983, eu aprendi uma coisa muito importante.
A Fórmula 1 é composta por muitos Dick Vigaristas. A grande maioria desses pilotos conta com personalidade forte, muito forte. É muito raro você ter um bonzinho ou um Palerma sendo campeão do mundo. É muito raro você ter um gentleman como Jack Stewart como tricampeão mundial. Porque você tem que ter sangue de barata, você tem que ter mais vontade de vencer que os outros, você tem que sim colocar os seus interesses na frente para poder ultrapassar o seu adversário, você às vezes tem que jogar sujo. Eu, particularmente, não digo que eu aceitei, mas eu entendi que sim, pilotos de Fórmula 1 jogam sujo há muito tempo. Há muito tempo, desde a década de 80 pelo menos. Ou vai me dizer que Nelson Piquet foi bonzinho na pista? Vai me dizer que Nigel Mansell foi? Que o Vettel foi? Vettel, então, com o Multi 21, de jeito nenhum. O Hamilton também foi sacana. Alonso, então, meu Deus do céu. Max Verstappen, vocês gostam do Verstappen porque ele é autêntico, vocês chamam a grosseria dele de autenticidade, mas joga sujo também, todo mundo sabe disso. Eu não estou validando os movimentos sujos que os pilotos de Fórmula 1 fizeram ao longo de décadas. Só estou dizendo que isso é parte da cultura esportiva. Não foi criada com Senna. E não venham me dizer que Senna era o cara mais limpo e honesto dentro das pistas ou na hora de defender os seus interesses para vencer corridas. Os episódios de tentativa de violência física contra os adversários, as discussões, os bate-bocas, a forma em como ele saiu da Toleman, a série passa superficialmente do episódio da saída dele na Toleman, porque ele sim passa a perna na Toleman para ir para Lotus. Sim, a forma em como ele realmente quebrou o acordo de cavalheiros com Alain Prost naquele GP de San Marino de 89. Sim, todo mundo que estava no meio da Fórmula 1 entendeu na época que foi o Senna que quebrou o acordo de cavalheiros. A forma como ele enfiou o carro em 90 para ganhar o título mundial. Não, Ayrton Senna não era santo. Ayrton Senna não era o piloto moralmente ético que a série tentou vender. Sim, ele passava dos limites, passava daquilo que era considerado correto para os interesses dele, como vários e vários e vários pilotos fizeram. Bonzinho que nem o Barrichello, que entrega a prova para o Schumacher na última reta, na última curva, pelos interesses comerciais, a Fórmula 1 é raridade, tá? É raridade. Bom, chegamos no episódio que dominou as redes sociais. Chegamos na relação de Senna com Xuxa, com Galisteu, quase um triângulo amoroso, né? Quase um triângulo amoroso. Construção, destruição e distorção de narrativa. A mesma coisa. A série escolheu como contar a história dessas pessoas, esses relacionamentos, escolheu o tempo, escolheu as perspectivas, escolheu tudo. E digo mais, quem escolheu isso foi a família do Senna, mais especificamente a Viviane Senna. A treta entre Viviane Senna e Adriane Galisteu é delas. E a gente sabe muito bem por quê. E na época, quando tudo aconteceu, quando a relação de Senna e Xuxa se tornou pública, quando a relação do Senna com a Galisteu também se tornou mais midiática, eu me lembro muito bem, porque eu estava lá, eu tinha 13 para 14 anos, eu estava lá, eu vi tudo isso e vi como que a mídia tratou essa história. Vi como a mídia tratou a Galisteu. Como às vezes trata até hoje. Como a imparcialidade da imprensa tratou a Galisteu. E, sinceramente, se a Galisteu é tudo o que disseram sobre ela, quem se importa? Foi o Senna que ficou com ela. Quem estava próximo do Senna, de quem não é família, porque às vezes a família pode sim distorcer a narrativa da nossa própria história e querer contar uma versão nossa que não se alinha com a nossa realidade prática, porque, convenhamos, né, Viviane Senna estava próxima de Ayrton Senna nos anos em que ele foi piloto de Fórmula 1, próxima, digo, no cotidiano, de conviver todos os dias. Não, Senna morava na Europa, convivia mais com a Galisteu, que também estava na Europa, do que com a própria Viviane. Então, foi a perspectiva
da Viviane Senna. E digo mais, esse controle de narrativa da família Senna vai perdurar pelo resto da eternidade, porque a família vetou o projeto do filme que teria o Antônio Bandeiras como protagonista, e a família só autorizou, e aí a recomendação para quem realmente gosta de Fórmula 1 e quer ter mais interesse ou mais informações sobre a carreira do Senna em pista, assista ao documentário que todo mundo recomendou. E eu gosto tanto desse documentário que eu tenho 2, esse inclusive está lacrado, vencedor do prêmio do Festival de Sundance. Esse documentário aqui também teve controle e supervisão da família Senna. Toda e qualquer narrativa, ficcional ou não, sobre Ayrton Senna terá o rígido controle da família Senna, e aí a gente sempre vai levantar dúvidas razoáveis sobre como que a história do Senna vai ser contada para o grande público. Eu entendo a preocupação da família em proteger a imagem e realizar a manutenção do legado do Senna. Afinal de contas, a família quer que Senna continue a ser visto como um herói nacional. Tudo bem, é o direito deles. Mas não é algo que a gente possa considerar como válido para os aspectos, como que eu vou dizer, para a gente conhecer realmente quem era o piloto. A série não é para isso. A série da Netflix serve para manutenção de legado. A série da Netflix serve para conversar com os fãs do Ayrton Senna e não com os fãs de Fórmula 1. No máximo, a série da Netflix serve para explicar por que Ayrton Senna é considerado um herói nacional, dentro do contexto aplicado para o Brasil da época. E é sobre isso que se trata o segundo vídeo dessa série de 2 partes. Então, se a gente vai levar por um ponto mais de humor da coisa, o Ayrton Senna é tipo um Dominic Toretto. Porque, Deus do céu, como o Vin Diesel controla a narrativa desse personagem em Velozes e Furiosos, né? Porque o Dominic Toretto começou como vilão, virou anti-herói e hoje é o herói imbatível. Não importa qual condição que o carro vai estar, como que esse carro vai bater, de que altura esse carro vai cair, ou se esse carro vai explodir com o Vin Diesel dentro ou não. Como o Vin Diesel é o produtor executivo, ele controla a narrativa e o Dominic Toretto é um ser invencível. Para quem não acompanha Velozes e Furiosos, é isso. No caso da série Senna, validou a narrativa de Velozes e Furiosos. Porque eu acredito mais em um carro indo para o espaço do que em uma torcida em Interlagos composta por preto pobre tocando samba. Porque esse nem é o torcedor de Fórmula 1. Simples assim. E eu não invalido a série como um todo por causa disso. Ainda entendo que existe o tal do controle narrativo. Tanto de quem escolheu dirigir a série, escolheu escrever o roteiro, escolheu a história que quis contar, e é válido que os envolvidos escolham a história que quer contar em relação ao piloto brasileiro, e a gente tem que encarar como uma série ficcional. A gente tem que encarar como uma obra de ficção. Porque é o que é. Se você realmente acreditou que a história do Senna é essa, eu lamento por você. Te falta ler as notícias, te falta acompanhar jornalismo especializado, te falta acompanhar a Fórmula 1 de verdade. Vai ver esse documentário aqui, que isso aqui é muito mais próximo do Senna piloto do que o que a série contou. Mas Senna me divertiu, a série. Me divertiu, me emocionou, me fez rir. Eu não chorei, porque acho que a minha percepção estava contaminada por todos os comentários feitos nas redes sociais, mas eu valido a série como obra de ficção e eu convido que vocês vejam a série tal e como ela é. Uma obra ficcional inspirada na história de alguém que realmente existiu. De alguém que para muitos é um herói nacional. E eu vou explicar por que ele é um herói, principalmente para a geração Drive to Survive, no próximo vídeo dessa série.